tudo bem com vocês? Mais uma semana que começamos, né? Mais um ciclo de aulas. E gostaria de saber como vocês estão, desenvolvendo as suas atividades, né? As aulas de vocês, como elas estão. Vocês continuam, né? Gostando dessa maneira. Se vocês quiserem algumas alterações, vocês podem estar dando sugestões ao seu professor monitor. A tia pode fazer assim, entendeu? E a gente atende ao pedido de vocês. Quem manda são vocês, ok? Mas de antemão, né? Já arrumou um lugarzinho aí? E agora, né? Pegou o material? Hoje a nossa aula 1, nosso componente curricular, é português, né? A temida matéria, né? Pois é. Hoje a gente vai estudar um gênero textual, né? Que ele é chamado de artigo de divulgação. E aí, pegou o seu livro de português, abriu na página 137. Abriu? Todo mundo preparado aí? Vou dar 2 segundinhos. 1, 2. Pronto, já tem tempo suficiente para vocês pegarem o material e abrir na página 137, ok? Vamos aqui? Primeiramente, eu vou fazer a leitura do texto, né? E esse texto, nós temos aí o título dele, que é A Memória de Cores das Abelhas, ok? Mas qual é o objetivo da nossa aula? Ler um artigo de divulgação científica, identificando o que no texto? A introdução, que é o início, o experimento, né? O que está sendo estudado, o resultado desse estudo e a conclusão, ok? Então, a gente vai entender, né? Todas essas partes desse artigo de divulgação científica. Professor, o que é esse artigo de divulgação científica? Chego lá. Vamos primeiro fazer a leitura. Depois da leitura, eu vou explicar cada partezinha aí do artigo de divulgação científica da nossa aula de português hoje. Não tenham pressa, viu? Vamos tudo na calma, que vai dar tudo certo. Vocês vão compreender com mais facilidade o que é um artigo de divulgação científica. Vamos lá. Aí diz assim na página 137, que é o texto 2. Você vai ler um artigo de divulgação científica escrito por alunos de uma escola na Inglaterra, com idades entre 8 e 10 anos, né? Praticamente a mesma faixa etária aí de vocês. Veja o que os jovens cientistas descobriram e como chegaram a essa descoberta. Ok? Vamos lá? Atentem-se aí à leitura da professora. A memória de cores das abelhas. Com esse experimento, quisemos responder a uma pergunta. As abelhas são capazes de aprender padrões na distribuição de cores na natureza e lembrar-se deles para descobrir quais flores são mais doces e nutritivas? Primeira pergunta, né? Colocamos abelhas da espécie bombos terrestres em um cubo de acrílico com 4 painéis de luz. Cada painel era formado por 16 círculos. Em cada círculo havia uma haste de acrílico com água e açúcar. Para ensinar as abelhas a voar até os painéis, como se eles fossem flores, todos foram mantidos acesos durante 4 dias. Assim que as abelhas aprenderam que as flores tinham uma recompensa, montamos uma espécie de quebra-cabeça e fizemos 3 testes. No primeiro teste, os 12 círculos externos de 2 painéis eram amarelos e os 4 internos eram azuis. Nos outros 2 painéis, os círculos tinham esse padrão de cores invertido. Aí vocês podem ver aí na figura 1, que é a primeira figura aí do texto da página 137. A recompensa de açúcar estava apenas nas 4 flores internas de cada painel. E a cada 40 minutos, os trocávamos de lugar para evitar que as abelhas voltassem automaticamente ao local onde haviam conseguido a última recompensa. No segundo teste, trocamos as cores das flores internas por verde. Aí você pode ver na figura 2. Para ver se as abelhas, para achar a recompensa, iriam guiar-se somente pelas cores azul e amarelo. No terceiro teste,
colocamos as 4 flores internas nos cantos de cada painel. Aí vocês podem estar vendo a última figura, que é a figura 3. Para ver se as abelhas seguiam apenas as cores em menor número, ok? Percebemos que as abelhas resolveram o quê? O quebra-cabeça muito bem em conjunto, né? Elas trabalham em conjunto, elas trabalham juntas, unidas. Mesmo que individualmente cada uma tenha encontrado a solução de modo diferente. E algumas tenham sido mais espertas que as outras, né? Assim, elas vão trabalhando, né? Mas quando elas se juntam, chegam ao resultado do que eles estão buscando. No caso aí das abelhas, né? Eles estavam buscando espécies de flores mais doces e nutritivas. Concluímos que as abelhas podem resolver quebra-cabeças ao aprender regras complexas. São muito inteligentes as abelhas. Elas podem trabalhar juntas para memorizar um padrão, mas isso não significa que não tenham personalidade própria e gostos pessoais, né? Elas trabalham em conjunto, mas cada uma tem a sua forma. Na vida real, isso pode significar que elas coletam informações e lembram-se delas para conseguir mais néctar diretamente das melhores flores, poupando energia, né? Na busca de alimento e do alimento mais nutritivo, mais doce. Entenderam aí a leitura? Né? Então, nesse texto aí, que é um texto de divulgação científica, mostra essa pesquisa, né, entre esses jovens lá na Inglaterra, para descobrir como as abelhas conseguiam chegar às flores mais nutritivas, né, as flores mais doces. E aí eles montaram esses testes, essas hipóteses, né? Entenderam aí? Observaram no texto? E aí, logo embaixo do seu livro de português, diz assim: sobre o gênero artigo de divulgação científica. Mas, professor, o que é um artigo de divulgação científica? É um estudo que foi feito, né? E esse estudo tem testes, tem resultados e tem a conclusão. Vocês perceberam aqui no texto de vocês que tem os testes, né? As figuras que eles trocaram, as cores, para ver se as abelhas elas conseguiam entender toda a composição para encontrar o alimento, né? Teste 1, teste 2, teste 3. E chegou ao resultado, né? Que elas trabalham em conjunto, mas cada uma tem uma forma própria, cada um tem sua personalidade, né? Então, isso foi o quê? Um texto de divulgação científica. Eles, para produzir, para publicar, para a gente ter acesso a esse conteúdo, eles fizeram um teste provando que as abelhas, elas têm memória, né? E elas utilizam essas cores para o quê? Para desenvolver suas atividades, no caso, na busca de flores mais nutritivas e doces. Mas isso foi um teste já comprovado, né? Teve resultado, teve experimento, né? Levou um tempo para comprovar, né? Que as abelhas, elas tinham memória, ok? Então, artigo de divulgação científica é isso, é quando tem um texto e o assunto que está tratando dentro desse textinho, ele passou por um teste, ele teve comprovação científica, ele teve um estudo mais aprofundado. Agora, vamos prestar atenção aqui no compartilhamento de tela. Só um momentinho. Vamos aqui, né? Vamos compartilhar a tela e vamos abrir aqui essa tela. Vamos entender melhor. Por enquanto, nós estamos ainda no texto, né? Então, gênero de artigo de divulgação científica. Ok? Só um momentinho aqui. Vamos lá. Mas o que é esse artigo? Olha, o que é? É um texto que promove o contato do leitor leigo. Professora, quem é esse leitor leigo? É a gente que está ainda descobrindo o que está sendo explicado, falado no texto de divulgação científica, né? Com o mundo da ciência e da tecnologia. Então, para uma definição melhor, é um texto discursivo que tem por objetivo expor, transmitir conteúdos de natureza científica. Entendeu? Então, no texto do livro de vocês, da página 137, é um texto que está expondo o passo a passo, os testes que foram feitos com as abelhas para chegar a esse resultado, né? Que as abelhas, elas têm memórias de cores, a memória de cores das abelhas, né? Na busca
do seu alimento, né, das flores, mais doces e nutritivas. Então, passou por um teste. Por isso que diz assim, esse teste, ele teve todo um processo. O texto, ele tem o início, ele tem o experimento, que foi as abelhas, tem o resultado e tem a conclusão, ok? Aí a linguagem desse texto de divulgação científica apresenta uma linguagem clara, objetiva, né? Geralmente em pessoal. Quando assim uma linguagem clara, porque é fácil da gente compreender. Emprega a variedade do padrão da língua, né? Tem os termos, tem os conceitos científicos, quando vocês mais na frente forem ter acesso a mais artigos de divulgação científicas, né? Tem os verbos no presente do indicativo, né? Ok? E aí nós temos um outro texto, um artigo de divulgação científica. Olha, qual é o título desse artigo? Por que devemos ter cuidado ao andar descalços na areia? Aí tem a comprovação, né? Esse é um exemplo que eu coloquei aqui para vocês observarem, né? Que o artigo, ele vai explicar, né, dos cuidados, né, ao andar descalço na areia. E aí tem todo, mas essa conclusão do nada foi assim que aconteceu? Não, teve um estudo que comprovou, teve os testes, né? Então, isso que é um artigo de divulgação científica, quando tem um estudo mais aprofundado, por isso que diz assim, divulgação científica, quando envolve a ciência, um estudo mais aprofundado. Será que está dando para vocês compreenderem? Não é qualquer assunto, né? É um assunto que passou por um teste, né? Teve todo vamos dizer assim, uma preocupação em comprovar que o que está sendo colocado, ele é real, entendeu? De fato, existe. Onde encontramos esse tipo de texto? Em revistas científicas, né, que são jornais de grande alcance, né? Olha aí, nós temos algumas revistas como a Ciência Hoje, Galileu, a Super Interessante. Essa Ciência Hoje, essa revista, nós temos acesso nas nossas escolas, né, que vem falando vários textos, que cada texto tem uma comprovação, é um estudo mais aprofundado, ok? E aí nós temos o Fique Sabendo, se você abrir o seu livro, na página 138. No livro de vocês tem lá o Fique Sabendo e eu coloquei aqui no slide. O artigo transmite conhecimento e informações sobre uma pesquisa e experimentos da área científica, né? Ele possui partes. Que partes são essas? A introdução, os dados da pesquisa, o resultado e a conclusão desse estudo, né? Porque todo estudo, ele tem que ser fechado, ele tem que ser concluído. Então, são essas 4 partezinhas importantes do artigo de divulgação. E aí, no livro de vocês, na página 38, diz assim, a introdução é a apresentação do fenômeno a ser verificado. Acompanhe comigo aí. Os dados da pesquisa e a metodologia, a apresentação dos dados coletados, dos procedimentos usados na pesquisa. Por exemplo, como foi feita aquela pesquisa, entendeu? Por exemplo, do texto, né? Utilizou as cores para perceber a memória das abelhas, trocando as cores de fora, as cores de dentro. O resultado, a apresentação dos resultados ou efeitos obtidos na pesquisa. E a conclusão, a afirmação final do que foi observado. Então, durante os testes com as abelhas, o que foi que ele percebeu? Entendeu? Ele chegou a uma conclusão. E aí, por último, tem a observação. A metodologia de alguns experimentos pode apresentar etapas mais específicas, como os testes. Compreenderam? E aqui, né, vocês têm um texto de divulgação científica, né, que é o Jacaré do Pantanal, né? Então, esse texto aí, que vocês vão fazer, vão ler, prestar atenção, vão ler, vão identificar a introdução, vão identificar, né, os dados dessa pesquisa, o que tem de informações que fala das características do jacaré do Pantanal, né, a conclusão do texto, vocês vão fazer essa atividade além do que vocês têm para fazer no livro, né? Então, esse texto é Jacaré do Pantanal, ok? É vocês que vão ler, aproximem aí, cheguem mais próximo do seu computador, do seu celular, façam a leitura e vocês vão identificar as partes do texto de divulgação científica, que é a introdução, que é o início, né? Que é os dados, quais são
As informações que estão sendo colocadas dentro do texto, que você pode caracterizar como dados da pesquisa, né? Os resultados, a conclusão, ok? No caso de vocês, é o jacaré do Pantanal. As características: o jacaré do Pantanal pertence ao grupo dos répteis, sendo assim, tem o corpo recoberto por uma pele seca e protegido por escamas, possui caudas e um sistema digestivo completo. Esse animal tem cabaça larga, que é o nome aí, ó, e arredondada. Quando fecha a boca, seus dentes não aparecem, pode viver de 25 a 40 anos e habitam as regiões tropicais, geralmente às margens dos rios e lagos. Quais são os hábitos alimentares, né? Faz parte das características aí do jacaré. A alimentação pode se alimentar de peixes e outros vertebrados aquáticos e invertebrados, como caranguejos, caramujos e insetos. A grande novidade em relação à alimentação do jacaré do Pantanal é que, ao contrário de outros crocodilianos, sua dieta é mais fortemente influenciada pelo habitat do que pelo seu tamanho, né? E a reprodução, né? Construindo um ninho com folhas e fragmentos de plantas nas bordas de capões de cerradão e mata, ou sobre tapetes de vegetação flutuantes, desovam de 20 a 30 ovos em uma câmara no interior do ninho. O período de nidificação coincide com as enchentes, né, que ocorre de janeiro a março. Ao contrário dos mamíferos, os crocodilianos não possuem heterocromossomo. A temperatura, principalmente, e outras condições ambientais de incubação é que determinam o sexo dos embriões. Tia, mas tem umas palavras difíceis, justamente porque são as palavras, os nomes científicos, né, que os pesquisadores, né, eles dão, ok? Então, aí tem um textinho, por isso também que é bom vocês terem o dicionário pertinho de vocês, ok? No caso aqui tem os nomes um pouquinho mais complicados, mas vocês podem estar consultando o seu dicionário. E, na maior parte, se houver dúvida, podem estar perguntando ao professor monitor de vocês. Então, deixo aí esse texto como atividade extra para vocês identificarem as partes, né? O início do texto, né? Os resultados, as características e a conclusão de um artigo de divulgação científica que eu acabei de explicar a vocês. Ok? Aqui são as referências. E aí, no livro de vocês, vocês têm a questão 1 da página 138 para desenvolver. Tem a compreensão, né? Eu fiz a leitura do texto, né? Que é a memória de cores das abelhas, que vai perguntar onde é que está a introdução, né? Os dados da pesquisa. Aí você vai dizer, numere os parágrafos do texto. Então, essa atividade 2 aqui do livro de vocês é a que você vai fazer mais ou menos aqui, ó, e nesse textinho aqui do jacaré. Você vai identificar o primeiro parágrafo, o segundo, o terceiro, aquele onde tiver a introdução, onde tiver os dados da pesquisa, onde tiver a conclusão da pesquisa, né? Só para vocês exercitarem. E aí vocês têm a página 138 e 139, né? Para vocês desenvolverem essa atividade referente ao artigo de divulgação científica. Dúvida, vocês podem estar pausando o vídeo e estar novamente escutando a explicação da professora. Mas se persistir a dúvida, vocês podem estar tirando também com o seu professor monitor, ok? Então, um forte abraço, até a nossa próxima aula, né, de português.